mundo que um dia vai querer aí, né, ter a sua aposentadoria, que vai querer ter o seu ganha-pão para poder pescar, passear. A gente sabe que o STF julgou favoravelmente a ação envolvendo a chamada revisão da vida toda. Estamos falando em direito previdenciário e o tema é de interesse a todos aqueles que fizeram contribuições previdenciárias anteriores a julho de 1994, em uma média aí superior às contribuições posteriores a essa data e que estão aí aposentados há menos de 10 anos ou que não se aposentaram ainda. Essa é a situação de muita gente, né? Também será de interesse para aquele que já está ou esteve, né, em auxílio-doença, auxílio-acidente, quem recebe pensão por morte. E as diferenças de renda, dependendo do caso, podem ser muito significativas. Então, a gente recomenda que você fique aqui com a gente, assista o programa até o final. E se estiver assistindo pelo canal do Saiba Direito, lá no YouTube, a gente pede que você deixe lá um comentário, curta, compartilhe e não pule as propagandas, porque isso ajuda a impulsionar lá o canal, né? E impulsionar o vídeo para mais pessoas, né, que possam se beneficiar dessas informações. E no quadro com o Dr. Colim, nós temos o compromisso de sair do óbvio, por isso fica aqui com a gente e a gente conversa com nosso comentarista de direito, o Dr. Guilherme Colim. Boa tarde. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Eva. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade. Quem entra nessa revisão? Quem entra na revisão da vida toda? Na revisão da vida toda entra quem já está recebendo algum benefício previdenciário, na maioria das vezes aposentadoria, né, mas outros benefícios também, e que tenham tido contribuições anteriores a julho de 94. Pequeno resumo da ópera. Vamos fixar uma data, um marco, julho de 94 para frente e julho de 94 para trás. Pela regra atual, pela regra reconhecida pelo INSS, os cálculos dos benefícios previdenciários são feitos da seguinte forma: quem começou a contribuir após julho de 94 terá o seu benefício previdenciário calculado com base na média das contribuições desde a primeira contribuição para frente. E aí tem algumas questões estratégicas que eu falo em alguns outros vídeos também, mas em regra geral é isso. O período, quem começou a contribuir antes de 94 de acordo com o INSS, de acordo com o entendimento do INSS, quem começou a contribuir antes de 94 também terá a sua base de cálculo de julho de 94 para frente apenas. E o período anterior a julho de 94 será computado para contagem de tempo. Então, você começou a contribuir lá em 1990, digamos. De 90 a julho de 94, aquele período entrará para a contagem de tempo, mas não influenciará na média. É isso que o INSS entende. Mas o STF julgou semana passada, entendendo no sentido oposto. Por quê? Porque quando foi criado com a reforma previdenciária constitucional de 98, no ano seguinte, foi criada uma lei prevendo isso. O cálculo da aposentadoria, o cálculo dos benefícios levarão em conta julho de 94 para frente. Mas aquelas pessoas que têm uma contribuição anterior a julho de 94, em média superior das contribuições posteriores. A pessoa tinha uma renda alta até 94, perdeu o emprego, passou a contribuir como autônomo, não importa, e teve uma redução de renda, redução de contribuição. Esta pessoa terá uma média de 94 para frente menor do que se teria desde o início da sua vida. Por isso que o nome da revisão é revisão da vida toda. A revisão da vida toda consiste em incluir na base de cálculo os períodos anteriores a 94, a julho de 94, para puxar a média para cima. As revisões previdenciárias costumam servir para isso, para puxar a média para cima. Mesmo que a pessoa tenha, a partir de 94, um valor de contribuição menor, porque baixou a renda. Exatamente, é o que acontece. A gente vai pegar a pessoa que tinha um emprego muito bom,
com uma renda muito boa ao longo dos anos 80 ou no início dos anos 90, não importa, e aí parou de trabalhar. Por alguma circunstância pessoal e passou a ter uma renda menor. Aí ela se aposenta agora e tem uma média mais baixa do que teria caso adotado a regra antiga. Mas complementando a pergunta, Ieda, quem é que tem direito ao benefício? O aposentado, quem já está aposentado, há menos de 10 anos, porque existe um prazo decadencial, quem já está aposentado, quem recebe pensão por morte, quem ainda não se aposentou, aí não será revisão, é claro, mas poderá se beneficiar desta decisão, quem teve benefícios previdenciários outros, auxílio-doença, auxílio-acidente, quem teve outros benefícios previdenciários, e que foram calculados com base na média de 94 para frente. É claro, o requisito é de 94 para trás, tem que haver contribuições em valores maiores, só pena de não fazer sentido a revisão. E se pede essa revisão é automática, o que é preciso fazer? Essa revisão ela não é automática. Não vamos contar com a boa vontade do INSS para respeitar o nosso direito. O INSS ele tem um histórico de afrontas graves ao direito dos segurados. Não é automática e talvez não adiante fazer a revisão na via administrativa. Digo talvez porque não tenho bola de cristal. Não tem como saber como que o INSS tratará os pedidos administrativos. Eu acredito, eu tenho um nível de otimismo extremamente alto quanto ao sucesso das ações judiciais de revisão previdenciária. Não há, infelizmente, o INSS não... É muito raro o INSS bater na sua porta e dizer, seu fulano... Vou te dar um presentinho. Eu vou te dar um presentinho aqui, eu fiquei pagando a menos durante alguns anos, então está aqui, né? E quando acontece, ainda tem a questão do retroativo, né? Tem uma série de variáveis, né? Você tem uma previsão de qual é o montante de pessoas que têm direito a isso? Não tenho como saber. Não tenho como saber porque o direito à revisão, o direito a rever, todos que se aposentaram e têm contribuições antes de julho de 94. Mas a viabilidade, saber se vai valer a pena ou não fazer a revisão, isso depende do cálculo, e é um cálculo meio chatinho de se fazer, do cálculo da média anterior a 94 e da média total e da média posterior a 94. Então, isso eu não tenho como saber. Nós temos lá no nosso escritório um caso, uma ação que está sendo ajuizada, que a diferença de renda ultrapassa R$1.000. É claro, naquele caso específico, porque a pessoa tinha contribuições altas lá atrás e contribuições baixas posteriores. Então, doutor Colim, quem ainda não está aposentado, quem ainda vai encaminhar a aposentadoria, mas que tem contribuições anteriores, aí a data de julho, então, de 94, já pode pedir inclusão das parcelas anteriores? Pode e deve, naturalmente, fazendo o cálculo antes. Porque muitas pessoas iniciam a vida profissional tendo uma renda baixa e ao longo da vida vão evoluindo. Essas pessoas que lá nos anos 80 ganhavam um salário mínimo e ao longo do século XXI passaram a ter uma renda mais alta, essas pessoas não têm que pedir a inclusão do período pré-94, porque aí ele puxará a média para baixo. Claro. O advogado previdenciarista, o despachante previdenciário e o segurado devem ser obcecados em puxar a média para cima. Às vezes eu sonho e falo dormindo e falo assim, a gente tem que aumentar essa média. A gente tem que aumentar essa média, vamos puxar a média para cima. Eu durmo pensando em levantar a média das contribuições. Precisamos, né, doutor Colim? A produção está me passando aqui uma pergunta um tanto quanto polêmica, né, enviada aí por uma pessoa aqui da nossa audiência. Ela faz uma colocação assim, isso não é 2 pesos e 2 medidas quando vantajoso para o segundo se utiliza as contribuições anteriores, mas quando for melhor para ele, valem apenas as contribuições posteriores? E na semana passada foi dito que o segurado ainda pode excluir as contribuições menores para elevar a média. Isso não é justo e o INSS vai quebrar. Se o INSS quebrar, é para má gestão. O benefício previdenciário ele segue algumas diretrizes que estão previstas na própria lei, no próprio decreto do INSS. Uma dessas diretrizes é a aplicação do melhor benefício.
está no regulamento do INSS. É obrigação do INSS entregar o melhor benefício. Isso é o que está na lei. E vamos lembrar que a filiação ao INSS não é opcional. Eu não tenho a opção de trabalhar e não pagar INSS. Agora eu não confio no INSS, vou fazer o meu planejamento previdenciário particular. Eu não tenho esta opção. Para aquelas pessoas que têm essa preocupação de que o INSS está sendo prejudicado, por que eu digo que ele não está? Porque é obrigação da gestão previdenciária, é obrigação do governo, promover cálculos atuariais e definir as regras de modo que preserve a viabilidade do sistema e, ao mesmo tempo, respeite o direito dos segurados. E isso sistematicamente não acontece. Então, entendo a provocação, respeito as opiniões em sentido oposto, mas convido a uma reflexão. Vamos lá. O INSS recebe 20% da contribuição dos autônomos, cujo teto hoje é 7 mil e poucos reais. Mas o benefício previdenciário que ele paga corresponderá a 60%, pela regra atual, a 60% desta mesma média, acrescido de 2% por ano que exceder o 20º. No segurado empregado, existe a contribuição do empregador e a do empregado. A contribuição do empregador é limitada ao teto. Desculpa, do empregado é limitada ao teto, mas do empregador não. E muitas, é claro que não é a maioria, mas muitas pessoas ganham salário acima do teto. E os seus empregadores recolhem 20% sobre o salário real. Mas aquele empregado receberá 60% da média limitada ao teto, acrescida em até 2% por ano que exceder o 20º pela regra atual. Lá atrás, lá nos anos 80, nos anos 90, inclusive, foi quando houve a alteração, o PBC, período base de cálculo, era das últimas 36 contribuições. E aí tinham pessoas que ficaram a vida inteira trabalhando como empregado, ganhando algum salário, no final da vida, por alguma razão, tiveram que trabalhar como autônomo, e na época tinham que respeitar uma escala. O autônomo tinha que respeitar uma ordem progressiva, pagando um salário mínimo por um ano, 2 salários mínimos no segundo ano e assim vai. Sendo que se a pessoa passou a contribuir como autônoma já no final da vida, ela tinha uma média, um PBC, que puxava para baixo. Existiam algumas formas de contornar? Existia, mas muitas e muitas pessoas pagaram alto a vida inteira para, no final da vida, receberem um benefício menor do que o devido. O trabalho que os advogados previdenciaristas fazem é um trabalho quixotesco. É a luta de Davi contra Golias. Porque nós tentamos puxar a média para cima para que você, segurado, tenha um final de vida um pouco mais digno, um pouco melhor. E você não escolheu, você não optou pagar o INSS. Você não teve essa opção. E se é o governo que faz as regras, nada mais justo que, se o governo faz as regras, que elas sejam interpretadas da maneira mais favorável a quem a elas se sujeita. Como eu falei, respeito opiniões diferentes, mas convido você a refletir sobre o que falei agora. E o outro público, aquele que recebe auxílio-doença? O auxílio-doença. A pessoa não é aposentada, Ieda, o cara não é aposentado, mas tinha contribuições lá atrás, contribuições anteriores a julho de 94, no valor alto, uma média mais alta do que as contribuições posteriores. Aí ele ficou em auxílio-doença ao longo de 2, 3, 4 anos, não importa quanto tempo, e o valor do auxílio-doença que ele recebeu foi calculado com base nas 80% maiores contribuições de julho de 94 para frente, e após a reforma da Previdência, foi calculado com base em 100% das contribuições de julho de 94 para frente. Esta pessoa que já recebeu o auxílio-doença, que já teve até a alta do INSS, e que tinha contribuições a maior, antes de julho de 94, esta pessoa tem dinheiro para receber. Esta pessoa tem diferenças a buscar, sempre lembrando que o prazo de prescrição é de 5 anos. E aquela viúva? A viúva que pediu o auxílio? A viúva, a mesma coisa. A viúva que recebe pensão por morte. Esse público eu acho que é o majoritário. Eu acho que tem mais viúvos e viúvas recebendo pensão por morte. Isso é um chute meu. Recebendo pensão por morte,
e que podem revisar esta pensão do que aposentados. Por quê? A gente sabe que o homem morre mais cedo do que a mulher. Estatisticamente é isso, o homem morre mais cedo que a mulher. Que são muito ansiosos, né? São muito ansiosos. Se arriscam mais. Se arriscam mais, são ansiosos. O ser humano tem mais homem no presídio, tem mais homem moradora de rua, tem mais homem se acidentando, por questão de personalidade, questões culturais. Se cuidam menos, o homem se cuida menos, vai menos ao médico. Vai menos ao médico. Mas, e também é mais comum homens mais velhos se casarem com mulheres mais jovens do que o oposto. Com isso... Isso já está virando. Está virando. Mas, com isso, hoje nós temos muitas viúvas razoavelmente jovens que recebem pensão por morte de seus falecidos maridos, que eram mais velhos e que tinham contribuições antes de 94. Essas viúvas podem pedir a revisão da pensão por morte, sempre lembrando, nós temos 2 prazos, o prazo decadencial de 10 anos e o prazo prescricional de 5. O prazo decadencial de 10 anos é o seguinte, a data que a pessoa recebeu o primeiro pagamento não é a data em que foi pedido, é a data em que foi efetuado o saque do primeiro pagamento, pagamento efetuado pelo INSS. Dali para frente, existem 10 anos para se pedir alguma revisão daquele benefício. Se você se aposentou, ou se o seu falecido marido se aposentou, ou se você pediu a pensão por morte, e o primeiro pagamento foi há mais de 10 anos, nem comece a fazer os cálculos para não sofrer. Porque o STJ tem uma decisão, com efeito vinculante, limitando em 10 anos o prazo decadencial. Mas existe também o prazo prescricional, que é de 5 anos. Caso você não tenha sido afetado pelo prazo decadencial de 10 anos, você não perdeu o direito de revisar, mas você só pegará o retroativo aos últimos 5 anos, a menos que você seja incapaz para os atos da vida civil. Eu acho que essa informação é importante também, é bom marcar isso também. E doutor Colini, essa revisão aí, a pessoa recebe o retroativo? Na revisão, a pessoa recebe o retroativo. Recebe o retroativo e são até os últimos 5 anos, pelo menos. Mas é uma pensão por morte de um filho menor de idade, um filho criança ou adolescente. Para crianças e adolescentes não corre prescrição. Até os 16 anos de idade não corre prescrição. Para os incapazes para os atos da vida civil. Então vamos imaginar, a pessoa está aposentada porque teve um AVC, porque tem mal de Alzheimer, porque tem alguma doença que lhe limita a sua capacidade para os atos da vida civil. Pela lei, a incapacidade para o livre discernimento, problemas mentais, a incapacidade para o discernimento dos atos da vida civil não geraria esta proteção. A jurisprudência é pacífica em sentido oposto. Então, a pessoa teve um AVC, teve Alzheimer, teve um acidente que ela ficou com sequelas que é dependente químico, e que ela não consegue ter o pleno discernimento, ainda que não seja curatelada oficialmente, caso comprovado judicialmente a incapacidade para os atos da vida civil, ela terá direito ao retroativo sem a limitação dos últimos 5 anos. E tem muita gente nessa situação. Tem lá no canal do YouTube, lá no canal Saiba Direito, um vídeo que fala sobre a curatela judicial e falo sobre isso também. Agora, doutor, quem está fora da revisão da vida toda ainda tem alguma chance de dar uma melhoradinha na sua situação? A gente pode voltar para o comentário provocativo do nosso espectador. Na semana passada e na semana retrasada, Na semana passada eu falei sobre questão tributária, sobre alguns reflexos tributários em favor dos dependentes químicos e seus familiares, sobre a pensão de alimentos e tudo mais. E o Cláudio, nosso colega, tocou no assunto que é um tema que eu trouxe umas 3 semanas atrás. Como puxar a média para cima? Depende do caso concreto. Quem tem contribuições anteriores a 94, em valor baixo, aquele período conta como tempo.
Para se aposentar, você precisa 180 contribuições. Digamos que você tenha 180 contribuições, ou quase isso, antes de 94. Tudo em valor baixo. E depois de 94, você tem várias contribuições também em valor baixo. Você pode abrir mão daquelas contribuições que puxarem a média para baixo. Se você passou a vida inteira contribuindo com um salário mínimo, nunca pagou nada além de um salário mínimo, tem 180 contribuições antes de 94, você vai ao INSS, faz uma única contribuição no teto, R$ 7.500 arredondando. Abre mão de todas as demais contribuições de baixo valor posteriores a 94. Qual é a média? R$ 7.500. R$ 7.500, uma única contribuição. 1 vezes 1 dividido por 1 é 1. R$ 7.500 será a média. 60% de R$ 7.500 será o valor da sua aposentadoria. Esta é uma das formas de se puxar a média para cima durante os atos preparatórios da aposentadoria. Outras revisões de aposentadoria. Existem revisões baseadas em fatos. A pessoa se aposentou e trabalhou, porém ela trabalhou antes de 2019, antes de novembro de 2019, em atividade especial. Foi vigilante armado, trabalhou com eletricidade, trabalhou com temperatura alta, temperatura baixa, e não contou esse tempo como especial. Até novembro de 2019 para trás, era permitido o chamado tempo ficto. Então, você pegava aquele tempo de contribuição com a atividade especial, multiplicava por 1,2 para mulheres ou 1,4 para homens, ou seja, ganhava 20 ou 40% na contagem daquele tempo, e aquele período seria somado para fins de cálculo da aposentadoria. Existem revisões que, dependendo da circunstância, permitem que a pessoa hoje se aposente pela regra antiga, sem fator previdenciário, com a média das 80% maiores contribuições. Isso depende de caso a caso, mas as revisões previdenciárias podem dobrar o valor da aposentadoria de algumas pessoas e outras vezes fazem diferenças insignificantes, ou outras vezes a pessoa não tem direito pelas circunstâncias do caso concreto. Eu vou sair do programa, vou bater um papinho com ele lá fora. Eu comecei a fazer uns cálculos rápidos aqui. Talvez ainda haja solução para o meu caso. Talvez ainda tenha como salvar essa aposentadoria, hein? Sempre deve procurar o melhor planejamento. É muito barato em termos de tempo, em termos de investimento, em termos de tudo, fazer o planejamento para ter a melhor decisão em todos os aspectos. Previdenciário, tributário, em todos os aspectos da vida. Muito bem, doutor Guilherme Colim, então, saiba direito. Quem quiser saber mais e não conseguiu pegar o início da entrevista, corre lá no canal do YouTube, no Saiba Direito, que vai estar tudo lá. É isso? Semana que vem, a entrevista de hoje estará lá. Hoje, às 19 horas, a entrevista da semana passada, em que eu falo em que eu dou algumas dicas de como pagar menos imposto de renda dentro da lei, como obter um planejamento previdenciário para os familiares de dependentes químicos. Maravilha. Muito bom. Muito obrigada, doutor Eu que Colim, agradeço. mais uma vez, pelas informações aqui no Portal RDC. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigada. A Abraço. gente precisa fazer aí um canal específico para as crianças, né, que estão na escola e que precisam iniciar depois uma vida contributiva já sabendo o que espera lá no fim do túnel. Tá na quinta série já tinha que ter educação econômica nas escolas, educação econômica, educação sexual acho que já tem, mas talvez poderia ser melhor para evitar Educação física do ponto de vista da nutrição e do movimento. Também, e planejamento previdenciário que o pessoal sai da faculdade e não sabe. Verdade. Apoio. Para ontem.